Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Para quem chegou aqui nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Michael Oliveira, eu sou formado em gestão comercial, sou pós-graduado em gestão de recursos humanos, passei 25 anos dentro da Congregação Cristã no Brasil, não oficializado, atendi cultos oficiais de jovens, busca dos dons, enfim. Então eu tenho muita experiência sobre congregação. E a minha esposa, desde os 7 anos de idade, em 32 anos, também esteve na Congregação Cristã no Brasil. Nós dois como batizados. Hoje nós vamos fazer uma análise aqui do áudio que eu recebi sobre a congregação passar para CCM, Congregação Cristã Mundial. E aí no final eu quero fazer as minhas considerações, ok? Antes de iniciar, eu vou pedir para todos vocês, primeiro, deixar o like e também ativar o sininho das notificações para receber todos os demais vídeos. Um outro detalhe que eu quero colocar é que tudo aquilo que eu vou analisar aqui são suposições com base em análises. Ok? Bom, eu recebi esse áudio e eu tenho alguns programas de análise de áudio que eu tenho no computador. E deu-se a perceber que esse áudio em si, ele foi algumas vezes manipulado. Então, vamos ouvir esse áudio cuidadosamente e eu procurei inclusive tirar o nome da pessoa citada e também alterar o tom de voz, certo? Vamos lá. Paz de Deus, irmão. Como vai, irmão? Tudo bem? Você, família? Deixa eu te falar, irmão. Aqui no início desse áudio, supõe-se, pelo que está rolando aí, por trás dos bastidores, que é uma conversa entre um cooperador da Congregação Cristã no Brasil e um ancião de uma outra denominação evangélica, que inclusive é dissidente da Congregação Cristã no Brasil, ok? Vamos continuar. Inclusive ele próprio, no início desse áudio, esse ancião, ele deixa claro que ele não vai citar o nome do cooperador, já para que esse cooperador não sofra retaliações na cidade onde mora. Paz de Deus, irmão. Como vai, irmão? Tudo bem? Você, família? Deixa eu te falar, irmão. Bom, já está sabendo que vai mudar o nome da CCB. Ela vai mudar o nome para CCM. Onde eu falar isso, irmão? Congregação Cristã Mundial. Então, esse determinado irmão, esse cooperador, ele está entrando em contato com um ancião de uma outra denominação para perguntar para ele se ele está sabendo. Não era ele que deveria saber, como cooperador, estando dentro da casa da Congregação Cristã no Brasil? Mas não, ele vai entrar em contato com uma pessoa de um outro ministério para perguntar se ele está sabendo. Então, isso daqui ainda é um boato. Eu entrei no site da congregação, eu fiz uma série de pesquisas de CNPJ, enfim, eu vasculhei isso já há alguns dias e não encontrei indícios algum sobre essa alteração. Entrei em contato com vários contatos que eu tenho lá no Brás e eu não obtive essa informação com precisão. Uma coisa que eu deixo claro a vocês, que desde 2011 essa conversa na congregação ela vem rolando de alteração de nomes e nunca aconteceu de lá para cá. Nós tivemos sim a vinda de Samuel Trevisan e a briga, obviamente, pela placa, pelo título Congregação Cristã no Brasil. Mas isso tudo foi resolvido, Samuel Trevisan voltou para a casa dele, que é a congregação lá em Jandira. Enfim, e tudo não passa ainda de especulações e boatos. Mas vamos ouvir ainda o que esse cooperador tem a falar para esse ancião. Outra coisa que eles vão mudar também, irmão, que chegou até mim, é que eles, quando for ordenar alguém, não vai ordenar para ancião, para apóstolo. Já ouviu falar isso também?
Um outro detalhe que eu achei desconexo nessa conversa é o seguinte: ele entra em contato para perguntar para esse ancião de uma outra denominação. É a mesma coisa de eu perguntar alguma coisa da minha esposa para o meu vizinho. Não tem nexo. E aí o que ele faz? Ele afirma ele fala outra coisa, irmão. Eles vão agora passar a ordenar. Os anciães, eles não vão colocar mais o título de anciães, mas sim de apóstolo. Ele está fazendo uma afirmativa, sendo que ele entrou em contato para perguntar para esse ancião da denominação. Então não tem nexo essa fala. São coisas desconexas. E pessoas que pelo menos têm um pouquinho mais de conhecimento, elas vão entender e decifrar as falas quando são conexas. Vamos continuar com a fala desse cooperador, ou suposto cooperador, né? Então, irmão, que confusão danada estão aprontando, hein? Irmão, vou dizer pro irmão. Eu tenho 48 anos, irmão, de cooperador. Ele diz aqui, esse cooperador, ele diz: olha que confusão danada que eles estão fazendo. Eu tenho 48 anos de cooperador. Então, 48 anos. E ele confia na voz de outras pessoas que estão lá fora. Ele não tem confiança nenhuma nas pessoas que estão dentro. Ele vai buscar recurso e informação lá fora. Ele poderia ter gastado o tempo dele indo diretamente ao Brás, conversando diretamente com os anciães, para saber a resposta correta, a informação mais precisa. Mas ele entra em contato com um ancião aqui fora para perguntar e desconectamente ainda fazer afirmações. Vamos continuar. Já há muitos anos não vem concordando com muitas coisas. Até não sou muito bem visto não, irmão, entre eles, porque muitos ensinamentos eu nem leio na igreja, viu, irmão? Isso aqui eu chamo de falta de dignidade. Se eu entro dentro de um estabelecimento, por exemplo, eu vou comprar um produto, eu sou maltratado dentro daquele estabelecimento pelo atendimento, ou o produto está fora do prazo de validade, enfim, eu passo alguma decepção, eu tenho autonomia de nunca mais comprar naquele local. Se eu compro, é porque eu estou me deixando sim levar, ou é uma necessidade muito extrema de estar ali. E nesse caso, o título de cooperador para esse homem, se é que ele é cooperador, para ele é uma necessidade muito grande, porque ele se rebaixa. Ele leva pancadas do ministério e continua lá. Por quê? Porque o cargo para ele é muito maior do que o valor humano. E ele diz que nem os tópicos ensinamentos, ele acaba não lendo para aquelas pessoas. É a mesma coisa de um funcionário que está desmotivado na empresa e está ali só para cumprir tabela. Vocês acham que o resultado final para com o produto vai ser um resultado satisfatório? Óbvio que não. E quem está sofrendo nisso são as pessoas que estão acreditando nesse suposto cooperador da congregação. Mas vamos continuar com o relato. Porque, na verdade, eles falam que é revelação de Deus. Mas a maior parte, irmão, não tem revelação de Deus, não. É uma reunião dos mais velhos do Brasil que eles falam que é uma pura mentira. Que nem todos que estão lá na presidência e na cúpula deles são os mais velhos. Tem muitos irmãos anciãos mais velhos, não é verdade? Então... E eu gostaria de fazer uma ressalva aqui também, que é assim, eu concordo com isso, com essa frase que ele falou, que as coisas não são reveladas, isso é fato. Até ele mesmo não tem revelação, isso é fato também, ok? Porque ele não está unido, ele não tem amor, não está na mesma comunhão, no mesmo sentimento, enfim. Mas o que eu quero dizer é que vocês podem observar que ele faz perguntas a esse ancião de fora, da outra instituição religiosa. Ele faz perguntas. Observem só esse final de áudio aqui, ó. Os irmãos anciãos mais velhos, não é verdade? Não é verdade?
Ele faz pergunta, como se esse ancião de outra denominação, ele pertencesse à congregação cristã no Brasil. Então há alguma coisa muito desconexa aí. Há alguma coisa que está suspensa no ar. E nós vamos analisar mais a fundo esse áudio. Irmãos anciãos mais velhos, não é verdade? Então, irmão, muita coisa eu não concordo. Orar para batismo, há muitos anos eu já vinha falando isso. Até que agora eles resolveram. Então ele já vem falando há muitos anos essa questão de orar para batismo. Agora eu fico pensando, e a questão do machismo, e a questão do nepotismo. Tem muitas outras coisas que nós podemos aqui colocar na mesa, mas ele está preocupado com oração para um batismo. Mas tem um porquê isso. Existe um porquê. E nesse áudio, que eu tirei alguns trechos, nesse áudio, o ancião da outra igreja, ele vai explicar que na igreja dele não faz oração para batismo. Então, dá-se a entender nesse áudio, na manipulação, que é um marketing que está sendo feito da outra instituição, para que as pessoas de lá, elas comprem a ideia da alteração da placa da congregação e das mazelas que acontecem ali, para ir para outra denominação aonde não se ora para se ter um batismo, por exemplo. Vamos continuar. A Santa Ceia também, irmão, muitos anos, eu e mais um servo de Deus aqui, do mesmo tempo de cooperador, nós sempre conversávamos. E a gente já falava que a Santa Ceia deveria ser individual. Aqui ele conta que há alguns anos ele já vem falando, ele e um outro servo de Deus, ele já vem falando que não deveria ser individual, enfim, quer dizer, que deveria. Mas o que eu acho um absurdo é que por que eles não colocaram a boca no trombone? Por que eles não vieram e falaram? Por exemplo, o Ricardo Adan está há 21 anos, 22 agora, falando e colocando, alçando a sua voz. Por que esses cooperadores anciães agora, eles supostamente estão vindo a público para falar os problemas que existem dentro da congregação? É claro. É porque eles viram que eles perderam o cargo deles, as liberdades que eles tinham. Eles não são mais ovacionados como eles eram antigamente, quando eles entravam de nariz empinado na igreja para pregar uma pseudo-palavra, para poder conduzir o suposto rebanho do Senhor, nas regras que eles colocavam. E hoje eles estão saindo e falando que aquelas regras não são verdadeiras, sendo que eles durante anos concordaram com essas regras. Então vamos continuar aqui. Na verdade, a Santa Ceia, né, irmão, eles nem fazem como era, não era assim a Santa Ceia. Mas tudo bem. A gente até concordava, né, irmão, mas assim, entre aspas. Tinha desejo de conversar com o irmão pessoalmente, sabe? Conheço o irmão só pelo zap e tenho assistido a alguns cultos também. Aqui ele já denuncia que ele tem assistido alguns cultos. Então o que ele está colocando na cabeça das pessoas que estão ouvindo? Ouçam os meus cultos online aqui pela internet. É o que dá-se a entender. Venham me conhecer, porque esse cooperador está vindo me conhecer. Então venham me conhecer e também me procurem aí nos cultos online, que inclusive no áudio completo você pode observar que ele fala o nome da igreja dele. Ele fala vários trechos bíblicos da igreja dele. E ele tem esse trecho do áudio onde pressupõe que uma pessoa quer conhecer ele, mas não tem nome, não tem endereço, não tem localidade dessa pessoa. Como é que eu posso dizer que é um cooperador? Não sei. Eu não estou afirmando nada aqui, mas como é que eu posso dizer? Mas uma coisa eu digo, que o áudio já foi exposto e a ideia já foi colocada na cabeça das pessoas, né? Vamos continuar. Alguns cultos também.
ontem uma Santa Ceia, mas eu não pude ver tudo, porque também ainda, já estava a hora que eu ouvi, estava entrando no horário já de eu ir para a igreja. Então não deu para mim ver o serviço da Santa Ceia dos irmãos aí. Mas então, irmão não pretende vir. Irmão, aqui tem muitos irmãos parados, irmão. E outros não vão atrás não, irmão, eles não visitam não. Observe um outro detalhe muito importante. Ele fala assim, aqui tem muitos irmãos parados e eles não vão atrás não. Peraí, mas ele não é cooperador? Não é o suposto cooperador que o ancião está colocando áudio? Mas por que ele fala, eles não vão atrás? A obrigação é dele como cooperador. Não tem algo desconexo aí? Tem algo muito estranho nesse áudio. E nós devemos interpretar, para não cair na marmelada que nós caímos dentro da congregação cristã no Brasil. Vamos continuar. Só de cooperador tem 4, irmão. Parou. Um parou porque teve uma Santa Ceia, fez umas perguntas, o ancião virou as costas e saiu. Ele e a família desanimou, pararam. Era um caro irmão também. O outro tinha 35 anos de ministério, Montiãozinho. Eles apresentaram o cooperador de outro bairro para ir na igreja dele, bateu, coitado do irmão. Considero que foi um grande erro também, irmão, porque não honrar o irmão não tem nada que desabona ele, um caro irmão. Tá abatido também. Aí tem o outro tá parado, motivo de casamento. A esposa não se dava bem com ele e acabou tirando a liberdade dele. E o outro tá... E a gente não entende salvação, a salvação... E outro detalhe, né? Como é que eles colocam a culpa sempre nas mulheres, né? Ele fala, olha, a irmã não concordava com ele, então quer dizer que tem que ser submissa mesmo tudo aquilo que o homem fala. É obrigatório a mulher baixar a cabeça para tudo aquilo que o homem fala. O cooperador, o fulano, né, do ministério é autoritário dentro de casa. E aí a mulher tem que calar a boca. Ela tem que calar a boca. Do jeito que ele está falando aqui, deixa muito claro isso, olha lá. Ó. A liberdade dele e o outro tá... E a gente não entende salvação, a salvação... Aí ele coloca, a gente não entende de salvação. Então quer dizer que um cara que está na frente do povo, ele não entende de salvação. Mas como é que ele condena as pessoas para o inferno lá de cima do púlpito? Se ele não entende de salvação, né? Então vamos continuar analisando. E a gente não entende salvação, a salvação pertence a Deus. A gente não entende perdão de Deus, é só Deus que sabe, né, irmão? Mas então, irmão, ora a Deus aí, irmão. Deus preparar bem para o irmão vir por visitar a igreja do irmão. Aí, Francisco Morato, não dá, não... Aí ele fala, ó, eu vou visitar a tua igreja. Você vai vir aqui, eu vou visitar a tua igreja também. Aí ele fala a localidade da igreja do irmão. Aí, Francisco Morato, não dá, não conheço bem, já fui algumas vezes em São Paulo, mas hoje eu tenho um pouco de receio, sabe, irmão? A gente já ficou mais velho. Eu já tenho quase 72 anos de idade. Agora em julho, dia 30 de julho, eu completo 72 anos de idade. Comecei no atendimento com 23 anos, irmãos. Até agora, pela graça e misericórdia de Deus, estamos aí. Mas então, irmão, não respondeu a minha pergunta, irmão, se é que pode responder. Aí, novamente, o cooperador, esse pseudo-cooperador, não sei se é, não posso afirmar, ele pergunta para o ancião de outra denominação, sendo que ele tem anciães no braço, ele tem anciães, ele tem as escrituras na mão dele, como é que ele vai ensinar para o povo, sendo que ele não sabe? Aí ele precisa entrar em contato com outro ancião para fazer essa pergunta aqui. Olha que ridículo isso aqui. Olha só. Vamos lá. Respondeu a minha pergunta, irmão. Se é que pode responder. Se eu fiz uma pergunta errada, irmão, me perdoa. Mas eu perguntei para o irmão se quando os irmãos ordenam ancião, tem que ter a promessa. Você sabe por que ele pergunta isso? Porque o ancião, ele vai responder, porque não está nesse áudio, mas o ancião ele vai responder com base no entendimento dele da Bíblia, certo? Que vai totalmente contra aquilo que a congregação fala. Para quê? Porque nisso coloca-se na cabeça das pessoas, dos ouvintes aí na internet, que a congregação está errada. Tem algo errado. Vocês estão seguindo o caminho errado.
Porque na Bíblia está dizendo uma outra coisa. Entende? Vamos continuar analisando. Isso é porque, irmão, já há muito tempo eu acho que não tem necessidade, irmão. Mas Deus não me perdoa se eu estiver errado, né, irmão? Mas não era assim, irmão. E falar em língua, nós nunca viu falar que o Senhor Jesus falou em língua, a Virgem Maria falou em língua e enfim, outros apóstolos. Falaram no dia de Pentecostes, mas aqui lá falaram língua humana. Então, eu acho, irmão, que eles têm esse... A verdade é, irmão, que se falar um calamanaia, eles já apresentam para o ancião. E conheço um ancião muito velho, perdão, conheci um ancião muito velho aqui, irmão, desde o tempo que comecei a atender, nunca vi o irmão falar uma palavra em línguas. Era o irmão fiel a Deus. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para o irmão. E o irmão não me respondeu, e assim é que pode, né, irmão? Se não pode, irmão, me perdoa. E é isso, né, pessoal? Então quer dizer que um cooperador da Congregação Cristã no Brasil, ele prega todos os dias uma palavra no culto. Ele, 73 anos, mais de 47 anos, mais ou menos, 43 ou 47 anos de ofício ministerial, e ele precisa entrar em contato com um ancião de uma outra igreja para pedir conselhos e para fofocar pro outro ancião. E isso é bem legal, isso é gostoso demais. É o gado sendo levado por cegos que só querem, ó, a sua grana, querido. É grana que tá no meio. Agora, referente à placa da congregação, meu irmão, esquece. Isso é boato, isso aí é falácia. Até o prezado momento, não chegou nada para mim nem pros queridos companheiros da Reforma. Eu tenho certeza que no dia que chegar, nós seremos os primeiros a vir aqui no YouTube falar, tá ok? Deus abençoe a cada um, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos. Fiquem com Deus, até a próxima.